Bem-vindos ao canal Médico. Hoje nós teremos uma satisfação de trazer o professor Carlos Ricardo Chagas e para falar sobre um tema que tem ocupado a mídia e tem levantado algumas questões quanto à relação entre o câncer de mama e o álcool, o consumo de bebida alcoólica, não só o alcoolismo crônico, mas também o uso e abuso, todas as relações que tem com as bebidas alcoólicas. O professor Carlos Ricardo Chagas, ele é professor titular de mastologia da PUC-Rio. Ele também é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia e é coordenador da Câmara Técnica de Mastologia do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Portanto, com toda essa bagagem, nós vamos então tirar muitas dúvidas e ficar sabendo qual a relação, a real relação entre o consumo de bebida alcoólica e o câncer de mama, porquanto a experiência do professor Ricardo com relação ao câncer de mama vai trazer muitas informações para a gente dimensionar essa relação quanto à quantidade, intensidade, frequência e trazer para a gente essa informação até onde essa ligação entre o consumo de álcool e o câncer se estabelece, porquanto que, conforme mesmo nós conversamos anteriormente, a incidência de câncer de mama tem aumentado. E também o consumo de bebida alcoólica também tem aumentado. Agora, o que se pode analisar e ver em relação a essa questão? Professor Ricardo, então, o senhor dá a palavra sobre esse tema que está levantando muitas polêmicas e muitas dúvidas. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite do canal Médico, do professor José Mauro. É uma honra, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou falar sobre esse tema, sobre a relação do álcool com o câncer de mama, mas eu acho que nós temos um espaço para a gente explicar um pouco de como se forma o câncer de mama, né? Porque muita gente, a gente lê sobre, estuda sobre o câncer de mama, mas não tem uma preocupação com esse fato, né? Como é que se forma o câncer de uma maneira geral, certo? Eu acompanhei isso, aprendi muito isso com um amigo meu chamado o professor Alfredo Barros, e Alfredo falava muito sobre isso, e ele me despertou a atenção, que é a oncogênese, a formação do tumor, certo? Como o professor Zé Mauro falou, a incidência de câncer de mama vem aumentando, câncer de uma maneira geral, mas eu costumo dizer, às vezes até para surpresa, que o índice de câncer de mama é um milagre, está aumentando, mas não está no nível que está, é um milagre de Deus, certo? Na minha opinião, é um milagre de Deus, e ainda outro dia perguntaram de onde eu tirei isso. Eu falei, eu tirei de minhas observações, certo? E realmente é, porque você sabe que quando você tem a fecundação, o óvulo se junta com o espermatozoide, forma uma célula única e começam as divisões, as mitoses. De 1 passa para 2, 4, 16, assim vai, ao quadrado, sucessivamente. Até lembrando o professor, quando nós tivemos, dizia assim, o que? Sucessivamente. Certo? Então, em cada divisão dessa, pode acontecer um erro. Certo? O núcleo se divide, onde está o DNA, que é responsável por tudo, quase tudo da vida do ser humano, do ser vivo, de uma maneira geral, e isso acontece, na minha opinião, até raramente. Certo? Esse erro, porque nós temos células específicas que fazem o que a gente chama de apoptose. Se você tem uma célula que forma duas, e essas duas não são iguais e tem um erro, a apoptose come essas células. Certo? Come essa célula, destrói essas células. Então, a apoptose acontece muito pouco, ou erra muito pouco. Senão era para ter muito mais erro. Você, uma máquina, uma inteligência artificial,
vai fazer isso, mas a natureza faz com uma certa naturalidade. Então, quando há essa divisão, por exemplo, quando um câncer de mama chega a 1 centímetro, ele tem 1 bilhão de células. Você só palpa um nódulo quando ele tem 1 centímetro. Certo? A mamografia pega com 6 milímetros, 5 milímetros. Certo? Então, para você chegar a 1 bilhão de células, você palpar o nódulo e não ser nada, é um milagre. Na minha opinião, é um milagre. Porque não está deixando acontecer o erro. Certo? Era para ter acontecido. Se fosse uma coisa sem observação, aconteceria muito mais, na minha opinião. Então, isso não acontece. Então, a gente tem a chance de descobrir agora o câncer por 6 milímetros, através da mamografia, às vezes menos, através da ultrassom, da ressonância. Na palpação, nosso ouvido só consegue palpar quando tem 1 centímetro. Então, 1 centímetro existem 1 bilhão de células. Então, assim como a apoptose, o organismo está, a imunidade tá atuando para não haver erro, certo? Qualquer fator extra que a gente colocar pode influir nisso. No ser humano, na mulher especialmente, isso é muito importante, os hormônios femininos, porque eles que desenvolvem o óvulo, né? Eles precisam da base, aquele estímulo hormonal. Então, esse intervalo em que a criança o feto está no útero, ao nascimento e depois do nascimento, a mulher começa a ter as mudanças na vida, vem a primeira menstruação, que é quando o ovário começa a funcionar, não é? Até a última menstruação, quando teoricamente, entre aspas, né? Os ovários param de funcionar e acabariam os hormônios, mas eles não acabam, entendeu? Então isso tudo é influência. O hormônio está ali para estimular o crescimento da mama. A mama só fica bonita porque tem hormônio. A mama só fica bonita e fornece leite, produz leite para nos amamentar por causa dos hormônios. Então, esse desenvolvimento, essa duplicação celular, que se houver um erro, pode levar. E esses fatores, como o álcool, por exemplo, que a gente pode falar, poderiam interferir nesse erro, aumentar essa possibilidade de erro. É um fator. É um fator, não são os fatores. Então, na mulher, por exemplo, a minha mulher há uma ovulação mensal, né? Que depois, se não for houver fecundação, a mulher menstrua e tem a possibilidade dela engravidar, né? Engravidar, ela dá uma chuva de hormônio, né? Na gravidez, né? É hormônio para desenvolver a criança, para aumentar o leite, para a bacia ficar mais elástica. Então, é isso que acontece. Então, esse intervalo entre a primeira menstruação e a última menstruação é um intervalo em que há um estímulo hormonal. Depois chega a última menstruação, que é a menopausa, os hormônios, teoricamente, caem, né? Teoricamente, eles caem, produzidos pelo ovário, mas não acabam, porque a pessoa, isso é muito importante, não vou falar aqui, depois a gente pode falar sobre a relação disso com o álcool. Depois da menopausa, durante toda a vida, os hormônios são acumulados no tecido adiposo. No tecido adiposo há transformação, que pode haver formação de mais hormônio que estimula, que é o estrogênio. Por isso, assim como o álcool, a gente tem uma preocupação muito grande com a obesidade, porque fica acumulado ali e as pessoas que têm mais tecido adiposo, teoricamente, têm mais hormônio, certo? Isso aí é uma coisa que a gente sabe. Então, durante toda uma vida, né? Desde a menstruação até a última menstruação e depois da menstruação, lógico, depois da menstruação, quando acaba a menopausa, acontece a menopausa, com em torno de 50 anos, vai chegar uma hora que vai acabar, porque é 90 e tal, e essa gordura, na maioria das vezes, a pessoa, se ela for obesa, a vida inteira vai ter um risco maior, se ela não for, será melhor para ela depois da menopausa. Então, isso se desenvolve. Então, existem esses fatores todos
que se correlacionam e tornam difícil a gente dizer, dar uma opinião sobre tal fator, o que acontece, sobre o álcool, o que acontece, sobre a corrida e sobre outras coisas, sobre a pílula anticoncepcional, tudo isso, porque vários fatores interferem nessas para fazer haver a carcinogênese, principalmente da mama. Então, o primeiro fator, eu gosto muito, não sei se vocês, citar o exemplo da minha avó, né? A minha avó casou com 14 anos, teve 10 filhos. Então, essa mulher pouco menstruou, pouco ovário funcionou. Ela não é, ela, depois que chegou, ela morreu, deve ter morrido aí com 60 anos, já tinha acabado o ovário de funcionar, certo? Mas ela diminuiu o tempo de risco dela ter o câncer, certo? Ela diminuiu, mas hoje em dia a vida mudou, a vida é diferente. As mulheres se casam mais tarde, precisam fazer especialização, doutorado, o que for, casam mais tarde e têm filhos mais tarde. Então elas menstruam mais, ou a regra não acaba e ela não amamenta, e tudo isso mudou. Então a gente vai botar nisso tudo o que a gente quiser estudar, como a idade, a obesidade, o álcool, tudo isso, esses fatores estão atuando em cima daquele contexto que devia acontecer, que eu não acredito que volte a acontecer como acontecia antigamente. Eu acho que isso não tem volta, engravidar pouco, menstruar, casar cedo e não fazer, estudar depois do curso, depois então, esse fator de mudança do modo de vida é uma questão preponderante, fundamental. Tem menos filhos, tem filho mais tarde, uma sobrevida maior. Porque a mama, ela começa a se desenvolver ainda intraútero, né, antes de nascer. E vai, com 9 anos, formar aquele broto mamário inicial, né? E esse broto mamário se transforma na mama, que os hormônios, quando o ovário começa a funcionar mais, vai estimular a mama, e quando engravidar, vai estimular mais ainda, né? Então, o risco, se você ter uma primeira menstruação, que a gente chama de menarca, cedo, e a última menstruação, a menstruação não vir mais tarde, que é a menopausa, você tem uma exposição maior a esses hormônios. Se a pessoa menstrua tarde e tem a menopausa mais cedo, ela é exposta menos. Então, quando a gente faz um estudo sobre o álcool, sobre o que for, a gente tem múltiplos fatores. Se tem fatores, a gente tem que individualizar cada caso, qual o grupo de mulher. Para você ter uma ideia, o americano é muito mais organizado, e vários países europeus estudam melhor isso. Eles fazem, por exemplo, na jovem, como você falou, e na jovem o câncer vem aumentando, as mulheres com menos de 40 anos, e isso acontece muito até pela escolaridade da pessoa. As pessoas de escolaridade mais baixa têm esse problema de maior risco teria maior risco de câncer de mama, porque se expõe mais, né? Aí o consumo de álcool também, né? A escolaridade e as mulheres de cor negra. As negras têm maior incidência de câncer em jovens do que as brancas. Quer dizer, isso é uma observação na evidência clínica, que a raça negra tem uma tendência maior a ter câncer cedo. Câncer mais cedo. Então, qual o problema? Nós temos a negra, os Estados Unidos ele é muito mais perfeccionista, ele chega a detalhes do bairro que a pessoa mora, do grau de estudo que a pessoa teve, que a gente não tem. E outro grande problema que nós temos aqui no nosso meio, tem um colega brilhante lá de Barreto, que fez um trabalho agora sobre a nossa raça, o brasileiro, né? O brasileiro é uma mistura muito grande.
certo? Miscigenado. O branco inglês é branco. Nós, O branco brasileiro tem negro, tem pardo, tem o branco, tem o ameríndio, tem o índio, tem aquela junção toda. Como é que vai formar? Eu vou julgar uma coisa baseada num país e que não tem essa, não é branca, não tem uma divisão. não tem uma divisão clara. Claro. Não tem uma divisão clara. Então, o que acontece? Isso é um problema para nós. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm essa divisão de estudar esses detalhes todos e, geralmente, a negra lá realmente é negra, ou quase negra, se a gente pode falar isso, né? E a branca, geralmente, é branca. É branco. E aqui no Brasil, quando a gente olha assim por essa variação étnica de raça e de cor, observa-se também essa questão de ser maior incidência na raça negra com relação à raça branca, ou sem considerar que é uma divisão nítida, mas de observação clínica. É porque no Brasil, certo? Nós temos uma experiência, depois de um certo tempo, de consultório, né? Então, a realidade do nosso consultório, da maioria dos nossos consultórios, não é a mesma realidade do SUS, né? Embora você seja chefe, tome conta e tudo, mas as pessoas casam mais tarde, esse pessoal que tem maior risco procura mais, e por outro lado, o pessoal que vai no SUS tem maior número de filhos, isso torna um pouco confuso, né? Mas o que a gente observa aqui no Brasil, e é uma preocupação, uma das maiores preocupações que se tem do câncer em jovem, que existe um tipo de câncer, geneticamente na divisão, que ele é muito mais agressivo do que o câncer mais comum. E ocorre mais em jovens, e ocorre mais em negras, que é o que a gente chama de triplo negativo, né? Então, esses tumores, e a gente não tem essa divisão nítida de quem é branco e de quem é pardo, de quem tem uma origem africana, ou coisas desse tipo. Então, uma preocupação grande que a gente tem é de conseguir esse diagnóstico nesse tipo de câncer. E uma coisa que a gente vê, por exemplo, os cânceres mais avançados, que você pega com tumores maiores, ulcerados, às vezes com metástase, acontece mais em mulheres com menos de 40 anos, por causa dessa agressividade, né? Então, tudo isso é uma preocupação diária nossa no consultório. E não tem, assim, hoje, alguma evidência que existe alguma tendência fatorial com uma incidência de câncer a menos de 40 anos e formas mais agressivas? Existe alguma conotação com bebida alcoólica ou com modo de vida? Não tem assim. A mulher, a gente vê uma incidência maior em mulheres mais novas, né? As mulheres mais novas têm essa tendência, tem um tumor mais agressivo, baseado naquilo que eu comecei a falar, né? Se você demora 8 anos para chegar a 1 centímetro, certo? Se você chegar com 20 e pouco, 30 e pouco, está crescendo rápido para a boca. Quando você aparece com 70, 80, você é um cara, um tumor preguiçoso, né? Lento. Levou mais tempo. E é mais fácil de tratar e é mais fácil de você controlar do que esses agressivos, porque eles estão lá duplicando a celularidade lá muito mais do que as outras. Mas o que acontece na idosa, né? Tanto é que esses tumores triplo negativos é mais comum em jovens, né? Na idosa são os receptores hormonais triplo negativos, que são os receptores hormonais são negativos. E existe o triplo positivo, né, entre aspas, que são o que responde ao tratamento hormonal. E aí, às vezes, vem a diferença de você fazer em pessoas idosas ou 5 anos depois de menopausa, a maioria é receptor de hormonal positivo, você trata com medicamento oral. E a paciente te pergunta muito, eu vou fazer quimioterapia? E hoje, por exemplo, você quando nós começamos, não existia nem isso, né, Zé Mauro? Não existia.
O Eu me tempo lembro quando eu passa. pedi, começou na Santa Casa, quase que nós demos uma festa. Hoje não, hoje em dia, você não deve fazer uma cirurgia sem saber a história genética, se é tipo negativo ou não. E Uhum. alguns tumores, por exemplo, em pacientes jovens, que são triplos negativos, se o tumor tiver mais de 1 centímetro, você começa fazendo quimioterapia, para evitar Essa essa explosão. explosão. Então, Ricardo, quer dizer, que é uma coisa importante. Você marca bem pela experiência, evidência, que há uma preocupação, há uma coisa nova que não tinha antes, que é uma incidência de câncer de mama em mulheres abaixo de 40 anos, mais É, jovens. Isso é um fato é, que não tinha antes. não. Não tinha antes. É. A outra coisa é a tipologia histológica do tumor, um tumor com células É, mais malignas, com células mais agressivas. Então, o que aí eu te pergunto, um período agora importante com relação ao consumo de álcool é esses últimos 20 anos, 20, 25 anos, as 2 décadas, ou até um pouco mais, no Brasil, nós tivemos um aumento da produção e consumo de álcool muito grande, bebida alcoólica. Para te dar uma ideia, que aí eu queria que você olhasse a questão da mastologia, da clínica de câncer de mama, se tem alguma relação com essa questão do tempo. Então, vamos dizer, no final dos anos 90 até hoje, quer dizer, mais de 25 anos, o que houve no Brasil é uma mudança da indústria de bebida alcoólica, que houve mudanças, houve conjunções da indústria e que, na verdade, o que houve? Houve um aumento da produção de bebida alcoólica, um grande aumento da produção de bebida alcoólica. Nós vamos dizer que no final dos anos 90 não chegava a 2 bilhões de litros ano, quando a gente está vendo a parte de álcool, bebida alcoólica. E quando nós estamos chegando hoje a maio de 2023, 2024, nós podemos dizer que estamos em torno de 20 bilhões de litros, 19 a 20 bilhões de litros de uma das bebidas alcoólicas, a cerveja, a gente não pode dizer toda. Vinho aumentou, mas não tanto, e destilado, no nosso caso a cachaça também aumentou, mas nós não podemos dar um número exato, né, como damos para a cerveja, exato mais aproximado, que é uma questão estimada. De qualquer maneira, a sociedade brasileira e as pessoas tiveram nesses 25 anos um aumento enorme. Eu vou dizer que aumentou, a cerveja aumentou quase 1000%, 900% de aumento. Quer dizer, se passou a consumir muito mais álcool, de um modo geral. Quando nós vamos olhar o perfil dessa população que passou a beber mais porque a produção aumentou, ou tem mais acesso, ou mais disponibilidade, mais publicidade, mais marketing, de qualquer forma, há um aumento grande. E quando nós olhamos o perfil, vamos dizer que a grande maioria, mais da 70% de quem responde por esse aumento são jovens e mulheres. Jovens e mulheres. E até mais mulher do que jovem. Quer dizer, o segmento social que mais aumentou seu consumo foram as mulheres e as mulheres mais jovens. Então, essa que aí eu acho que você pode tentar ver isso então, nesse sentido em que a gente vê uma curva de aumento de bebida alcoólica e a curva de aumento de câncer de mama na tua experiência, passando esse dado. Sobretudo cerveja, mas aumentou também destilado, aumentou também o vinho. O vinho não era tão usado na nossa cultura, agora hoje é muito mais. Então a pergunta é: há alguma relação, uma possível relação que seria para atender até essas últimas reportagens, os últimos estudos que têm marcado essa relação de álcool com câncer de mama, se isso estaria estabelecendo uma possível relação, que você falou, a questão é complexa, multifatorial, mas isso é um dado que nós temos na sociedade brasileira. Aumento muito significativo do consumo de álcool, de bebida alcoólica, cerveja, destilados
vinho, pouco, né? E esse aumento foi mais por causa do consumo entre jovens, e dentre jovens, mais ainda mulheres. Perfeito, é bom nós conversarmos, que coisas que a gente não fala, a gente vai pensando de novo para falar, né? Eu vou comparar essa situação com a situação da mamografia, certo? Você sabe que no Brasil, no SUS, só é permitido fazer mamografia após os 50 anos de rotina, né? Na paciente assintomática. E a Sociedade Brasileira de Mastologia, o CREMERGE, luta para que se comece aos 40 anos, certo? Então, mas no SUS não, só se pode pedir depois de 50 se a pessoa for assintomática. Realmente é mais fácil de estudar a mama de uma pessoa mais idosa do que uma mama de uma jovem, que é mais opaca, né? É muito mais difícil. Mas tem quem diga, você vê que é pequena a relação, tem quem diga que o aumento da incidência de câncer de mama diante de 40 anos é porque nós pedimos mamografia antes de 40. Certo? Se a gente não pedisse antes dos 40, ia demorar a crescer e ia fazer lá com 60. Só com 50. Então a gente tem que ter um bom senso muito grande nisso. Tem que ter um bom senso muito grande, porque o próprio governo, o pessoal do Ministério da Saúde defende o início da mamografia após os 40 anos. Certo? Então você aumentaria o diagnóstico se você começar mais cedo. Então você vê como a medicina é complexa. Né? E nesse caso, então, vamos dizer, nós temos uma certa população desenhando, que você falou em relação à mamografia, só com 50 anos. Aí cria um público. E depois, quando tem uma parte que tem mais acesso, ou no consultório, ou em clínica mais privada, que podem fazer a mamografia com os 40. A incidência nesse grupo que só faz aos 50 e a incidência no grupo que tem aos 40, elas são convergentes, quer dizer, e com isso, como você disse, foi mais observado por causa do diagnóstico em mulheres mais jovens? Isso é uma coisa, eu vou citar um companheiro aí, um cara fabuloso aí. Ele disse, acho que foi até nos slides que eu te mostrei, eu não aguento mais essa história de no Brasil ter uma grande incidência de câncer avançado em jovens. Isso é um slide que eu guardei, vou guardar dele para sempre, né? Então, se a gente começa a fazer mamografia aos 40 anos, a gente não sabe, porque a gente vai fazer mais diagnóstico, vai fazer diagnóstico curando a pessoa, sem tirar a mama, sem traumatizar, conservando a mama, certo? Quando eu comecei a fazer mama, a gente só tirava mastectomia e junto com o peitoral, pequeno e grande peitoral, certo? Hoje em dia, por exemplo, lá na PUC, eu tenho os alunos que me acompanham, que são geralmente pacientes de clínica privada, certo? Do Roberto Vieira, que é professor de lá, e tudo isso. E tem o pessoal que tem que ver mastectomia, porque eu, no meu consultório, faço pouca mastectomia, porque os tumores são pequenos, na maioria das vezes. Certo? Então, o grupo, os alunos rodam em hospital assim, com convênio com o SUS. E lá eles veem bastante mastectomia. Se ficar comigo, com o Ricardo e os outros colegas da cadeira, eles vão ver menos mastectomia. Então, tem que ver mastectomia. Certo? Ou por outro lado, que é bom falar, né? Na nossa clínica privada, a maioria das mulheres tem a opção de fazer uma reconstrução mamária imediata, certo? Se for preciso tirar a mama. Enquanto no serviço público, existe uma fila de milhares de mulheres tirando coisa. Então é bastante interessante. E isso aí que nós estamos falando, Zé Mauro, eu acho fundamental, porque eu acho que eu posso falar isso
o ponto que eu cheguei, tem muito colega que não sabe essa relação dos 40 anos do álcool. Então, eu acho que então, se o cara quiser me criticar depois, mas eu acho que a gente tem que falar. Certo? A gente tem que falar nisso. Então, aí mostra mais uma E também vez. depois do tratamento do câncer, a pessoa tem que diminuir a incidência de bebida alcoólica, ingestão, né? E a obesidade, por Da exemplo. obesidade. Para não ficar estimulando. E o tabaco também? O tabaco não tanto, Não, né? não O tanto. tabaco não tanto, né? Não tanto, né? O tabaco é interrogado. Então, a importância disso, né? Que os dados que aparecem às vezes em jornal, em matéria, né, de jornalismo, a matéria às vezes precisa de uma interpretação Isso. um pouco mais carregada no bom senso, na experiência clínica, na evidência, como você falou. Mas é fundamental, então, Hoje esse tem os muitos fatores que você muito. tem que colocar, não é? Então, é importante é o sistema médico, quer dizer, o sistema, a rede de atendimento favorecer o acesso e os exames mais precoces. Precoce e o médico conversar com a paciente. Conversar com a Uma vez eu vi uma entrevista, não sei se você tem essa ideia, que fizeram um levantamento estatístico que o médico interrompe a consulta do paciente aos 10 segundos. O cara fica em casa esperando 2 meses para ser atendido, aí vai consultar comigo. Quando ele fala 9 segundos, eu acho que eu já sei que ele falou tudo e corta o cara. O cara ficou sonhando com aquela consulta e você abortou ela. Então, Isso é um fator. Então a gente tem que estar sempre interessado em tudo. Não dizer que não, o álcool não causa, a gente tem que correr atrás a vida toda, de tudo que aparece, da jovem e da idosa. E, vamos dizer, na parte, então, quando nós vimos esse corte do tempo, nos últimos 20 anos, houve mais diagnóstico de câncer de mama, houve mais casos, e, na tua opinião, aumentou um pouco a incidência a, a despeito do maior diagnóstico, ou é uma observação pelo maior exame, maior acesso e diagnóstico mais precoce? Não, houve um aumento da Houve um aumento incidência. real. Houve um aumento da incidência do câncer de mama. E o que se fala é que talvez, como o câncer demora a crescer, a se desenvolver, em alguns casos, entre aspas, esse tipo negativo cresce rápido, esses tumores, quando chegasse a velhice, já não chegaria ao ponto de se causar problema. Mas a gente não pode pagar para ver, a gente tem que proteger todo mundo. Então, não, e isso mostra também, mesmo essa coincidência dessas duas tendências, curva, né? A curva do aumento da incidência de câncer de mama, sobretudo em mulheres mais jovens, que é uma descoberta mais recente. E no Brasil, um aumento significativo da produção e consumo de bebida alcoólica. Se aí eu quero te colocar, se fosse uma relação direta, teria esse fator álcool seria mais atuante, Mais nítido, né? porque o aumento foi muito grande. Exato. Então, essa relação, quando a gente está estabelecendo logicamente o álcool como um fator tóxico, né, biológico, né, e esse fator é um fator, mas como você falou muito bem, há uma série de possibilidades de outros fatores também interagirem. Com certeza. Com certeza. Então, O câncer é multifatorial, é multidisciplinar, na mastologia é uma especialidade multidisciplinar e a gente tem que pensar em tudo, né? Você sabe aqui, não sei se eu deveria falar isso numa aula, né? Às vezes, não é aula, uma entrevista, né? Às vezes eu levo 2, 3 fichas para minha casa, entendeu? E vou ver toda a ficha dela e faço um resumo para mim saber quando ela voltar lá, para não falhar. Eu pensei a mamografia da mulher hoje, aí daqui a 6 meses ela leva outra mamografia. Aí eu vejo a diferença. Outra coisa que eu falo, mastologista tem que ter mamógrafo,
né? Negatoscópio do coisa. Negatoscópio. E uma lente para olhar. Olha, Certo? Então, são esses detalhes. Quando eu vou, olho, revejo, olho, às vezes eu levanto de noite, vou ver de novo, para chegar a uma conclusão do que fazer, para fazer o melhor, que a gente não é dono na verdade, né? o cuidado. E não, sem dúvida, Ricardo, eu acho que esse é um cuidado que é o cuidado do médico consciente, né? E às vezes tendo que enfrentar a questão da pouca disponibilidade de serviços e uma demanda aumentada, que, como você falou, às vezes o paciente espera mesmo a consulta e em 5, 10 minutos tem que resolver o problema. Então, como você disse, que a consulta não termina no consultório, Não. ela A continua. maioria termina, Termina, mas mas tem algumas não casos. terminam. Então, Porque isso há tanta novidade, tanto desenvolvimento, essa mudança aí desses receptores. Tem partes que a gente vai descobrir por que acontecem as coisas anos depois, né? Você começa a lembrar de um paciente. Esses receptores hormonais positivos, eles são mais frequentes em pessoas mais idosas, né? Que respondem a tratamento oral, vamos dizer assim, né? Que você tem mais de um tipo, certo? Mas eles também recidivam mais vezes. Às vezes você dizia para uma paciente com 10 anos que ela estava curada, daí ela tinha um hormônio que crescia, um tumor que crescia devagar, mas que só uns 2 anos ou um ano a gente sabe que ele recidiva mais. Então você fez um. Pô, mas você não sabia, né? E ela fica tão filhosa, tem tantos anos, estou curada e tal. Mas alguns tipos recidivam mais, apesar de crescerem devagar. Esse tipo negativo aqui, ele cresce, faz uma confusão danada no princípio, mas se você conseguir tratar ele direitinho, ele recidiva menos. recidivamente. Não, então tem toda uma complexidade que está avançando, como você falou, todo o que eu, vamos dizer assim, mais sensato é acompanhar, basear na evidência clínica, né? E porque quando a gente está trazendo essa questão do álcool e do câncer de mama, é porque isso foi matéria jornalística, de jornal, falou muito, e uma instituição nos Estados Unidos que é muito preponderante no sentido de opinião médica, igual o Ministério da Saúde, ou igual um Conselho Federal de Medicina no Brasil. Quer dizer, essa autoridade trouxe essa observação e o que se levanta aí, por leigo, por público, por nossos pacientes todos, é que o álcool é um fator relacionado com o câncer de mama, no sentido de, possivelmente até, né, por isso que a observação de tomar esse cuidado, de ser um fator atuante ao aumentar. No caso, como você falou, tem outros fatores, tem um fator obesidade, né, tem um fator de outros familiar também, familiar, falei, história né? familiar, né? Quer dizer, aí essa questão do álcool me trouxe também a preocupação que tem outros cânceres também ligado à ação do álcool, como câncer de fígado, orofaringe, estômago, são câncer que aparecem e há uma relação, mas como você falou muito bem, Ricardo, essa relação tem que ser analisada, caso a caso, ó, e falou que tem sempre no processo, é um processo multifatorial, é um processo complexo multifatorial. De qualquer forma, nós vivemos num país e o consumo de álcool é muito grande. E não existe, às vezes, uma política pública bem incorporada no sentido de alertar ou avisar que o excesso de álcool traz problemas clínicos, incluindo o câncer, que pode ser o de mama, como a gente está falando aqui, tá? Mas pode ser câncer de fígado, de esôfago, orofaringe, e que ocorre. Tá? Mas, na sua prática aí, quer dizer, que essa consideração, quando você tem paciente com câncer de mama, que a gente faz espécie de um N, de um público, né, de um público-alvo, dentro do seu, na sua experiência, que é longa, profunda, nada, de multisserviço, de olhar em vários ângulos, o que você diz de
você hoje, quer dizer, com essa bagagem, dizer que o câncer de mama, que você, a quanto você coloca o consumo de bebida alcoólica por essas mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama e que aconselhamento, na sua opinião, que é a conduta mais prudente, partindo de um médico com grande experiência? Nós temos que, como médico, temos que saber da história dessa paciente, o hábito dela beber ou não, né? O que ela bebe, né? Como você falou, é difícil controlar aqui no Brasil os destilados, parece que o destilado seria o mais ativo, né? Tudo isso a gente tem que saber e depois orientá-la, né? Certo? Eu posso até fazer uma comparação comigo mesmo. Eu falei para minha geriatra, eu tomava vinho quase todo dia. Ela falou, qual a quantidade que você toma? Ah, tomo menos de meia garrafa, então não tem problema. Quer dizer, a preocupação tem que ser geral, Tem né? que ser Você geral, tem que saber falar para o paciente. Agora, você é. beber mais vezes por dia, e muito mais, você tem que ir ver, fazer a relação com a história familiar dela, né? Se ela tem antecedentes genéticos e tudo. Se tem outro tipo de câncer, porque o câncer de pâncreas tem relação com o câncer de mama, familiar e outros tipos de câncer, para você chegar a uma conclusão, para você chegar a uma maneira de você orientar a pessoa. A pessoa não tem, é magra, ela não tem história de câncer na família, tem 5 filhos, casou cedo, você É, sabe que o risco dela vai diminuindo, vai, mas vai. você vai filtrando aí, mas você sempre procura saber e aconselhar, né? Uhum. Eu acho que bebida alcoólica como tudo na vida, tudo é moderação, né? Tudo é Modelo. moderação. Essa é a mensagem que a gente tem que passar. Não, quando a gente está vendo assim, porque a necessidade e a perspectiva de trazer, né, você como especialista em mama, em mastologia, com toda a sua experiência e bagagem, é diante dessa questão que foi levantada com essas reportagens que figurou ultimamente, nas últimas semanas, nos jornais, em que estabelece uma relação para a gente não ficar, num primeiro momento, achando que álcool provoca câncer de mama. Claro. Isso não é o sensato. E também o outro lado, o oposto, dizer que o álcool não interfere em nada, também não é sensato. Então, como você falou, a verdade está mais no meio, na avaliação mais sensata, Claro. estudar o caso, os vários fatores, a história familiar e outros fatores que podem estar agindo em comorbidade. Então, acho que isso gosto muito dessa abordagem, que é usar a experiência médica, o conhecimento médico, os avanços médicos, mas com o bom senso de um bom profissional que tem uma bagagem boa. Então, isso é importante. E aí, como você falou também, não fazer consulta de 2 minutos, 3 minutos. Quer É. dizer, isso é fundamental. Espero que essa seja assim a. E que é que a gente faz, né? Que no momento no Brasil as consultas, ainda mais no setor público, elas têm uma demanda muito grande, mas o serviço não atende a toda a demanda, como deveria. Então, essa é uma mensagem que é para o câncer de mama e é para qualquer patologia, de dar mais atenção, porque até a questão econômica aí se faz sentir que quando melhor atende, se diminui os gastos com outras questões e até nos avanços Com da certeza. doença, como fica mais crônica e mais difícil. Então, essa mensagem é uma mensagem importantíssima. Eu acho que a gente estava querendo discutir a relação de álcool e câncer de mama, mas você trouxe muito mais informações, muito mais questões que devem ser levadas em conta com os pacientes. Tem alguma coisa que você poderia dizer assim numa mensagem para o nosso público, né, que deve curtir, comentar e compartilhar essa apresentação com a gente? É muito bom, Zé Mano, muito boa a sua opinião, sua colocação, né?
Então é o seguinte, o problema que nós temos, que é uma preocupação, é a mamografia, né? A mamografia começando aos 40 anos. Você diminui o índice de tumores grandes, certo? Pode ser até, você olhando para o outro lado, esses tumores nunca desenvolveriam, mas você não sabe, né? E os tumores em jovens são mais agressivos, né? E em relação também a pós-tratamento e antes do tratamento, que a paciente começa a ficar sua, no SUS ou fora do SUS, ou no serviço público ou não, e você começa a conhecer a vida dela e ela fala mais com você, se abre mais para você ter oportunidade de saber. Numa primeira consulta, uma menina que vai lá de 20 anos, ela tem até vergonha, uma coisa assim. Então, com o ganhar do tempo, você vai adquirindo essa experiência e sabendo da história, né? E mostrando que é bebida quando tiver alguma coisa. Você não pode perguntar diretamente assim, quando a senhora bebe, entendeu? Mas você mostrar que a moderação é fundamental. E aí o problema de obesidade, você vê, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos muitas pessoas obesas, homens e mulheres, né? E nós temos, desculpe, É. você também sabe, um litoral maravilhoso, um dos mais bonitos do mundo, onde você deveria aproveitar e você não vê. Você vê sim, porque a gente nota um certo aumento do movimento na praia, do pessoal correndo de alguns anos para cá, mas acho que isso deve ser, sabe, é, ser mais divulgado, incentivado, como tem sido, né? Como tem sido, acho que se divulga, e o médico tem essa obrigação de falar do peso, de falar da família, do álcool, tudo isso faz parte da nossa abordagem, né? Então, eu acho que isso aí, a história familiar, a pessoa, uma ideia que é bom deixar também, o câncer de mama, certo? A maioria das vezes não tem nada a ver com genética nem história familiar. Mais de 80%. Aí a pessoa diz que não faz mamografia porque não tem ninguém na família que não tem câncer de mama. A maioria não tem, certo? A grande maioria não tem. Exato, esse tipo negativo já vai, pega mais. Então você tem que esclarecer que não tem muita relação a história familiar, para aí você deve fazer uma mamografia com história familiar ou sem história Você tem familiar. história familiar, Então a gente tem que formar isso para a pessoa. A pessoa às vezes vai na consulta, a primeira coisa que ela fala com um tumorzinho na mama, ela fala, doutor, mas não tem ninguém na família que teve câncer. Certo? Quer dizer, então, quer dizer, a história familiar soma Soma com um fator, fator atuante, mas é a mas, minoria que mas tem. não é obrigatório e nem indispensável. O Não. que significa, como você falou, o importante a conduta de diagnóstico precoce e aí a E ela de fazer os mamografia exames em de mais jovens. rotina com história ou sem história. Mais jovem. Então, a recomendação sua, Ricardo, como baseado na experiência e evidência, é que a mamografia devia ser favorecida para as mulheres mais jovens, mesmo sem história familiar. Depois de 40 anos, né? Começar com 40 anos. Por exemplo, uma pessoa, aqui no mundo ideal, você é uma pessoa que tem uma história forte de câncer de mama. Por que a gente considera a história de câncer de mama forte, né? É parente de primeiro grau. O que é parente de primeiro grau? É pai, mãe, filho, né? Tio Filho, já não é primeiro grau. Primo não é mais primeiro grau. Então você tem que, esses detalhes que tem, você tem que saber, e a pessoa que tem uma história dessa mais forte, que leva a suspeição, como outros tipos de câncer, como o pâncreas também tem relação, intestino, isso tudo, a gente tem que começar a assistir para que ela comece a fazer, não uma mamografia com menos de 40, ou com menos de 30, mas uma ultrassom e o médico todo ano, perguntar à família e tudo isso para nos dar informação para a gente ter a conduta. então a gente vê que também na minha área, tá? Na área da neurologia,
Vendo você falar, é bastante coerente e mostra, né, o caminho de uma boa prática da medicina. É o acesso ao serviço, acesso ao médico, o médico com boa formação e com experiência e serviços que possam favorecer essa abordagem e a anamnese, quer dizer, conversa com o doente. Então isso repercute do lado do custo, sem dúvida, em menor custo Claro, e melhor resultado. claro. Então acho que essa é uma mensagem também, como médico também, é de valorizar políticas públicas de saúde. Como você falou muito bem, um favorecimento da mamografia mais precoce, mais Exato. acessível para a população em geral. Isso Claro. representa economia na ponta. Ah, do outro lado tem uma economia enorme, né? Então, isso é. É Uhum, fundamental, né? uhum. Então eu acho que deixamos mais ou menos claro, né? Mas assim, a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Às vezes, como foi feito aqui, as notícias chegaram, a gente vai discutir. Eu, por exemplo, eu tenho um slide que eu tenho dado aula. Ano passado dei uma aula, um slide, a aula com um slide de 3 anos atrás, certo? Aí eu tenho que ir nessa aula agora desse ano, eu tenho que rever tudo, me atualizar, queira ou não queira, né? E todo mundo tem que ser assim. E teve um slide que você me mostrou que eu achei muito interessante, até o slide 17 de uma palestra que você fez. Você olha o 17, mas muito interessante. Então, é também uma questão a ser marcada, como você mostrou. Aí você, nesse slide, nós estamos vendo que a incidência de câncer e com relação à quantidade de bebida alcoólica. Então você botou as pessoas com câncer com uma dose diária, com 2 ou 3 doses diárias, com 4 ou 5 doses, mais doses, que seria o alcoolismo crônico. E aí, à medida que vai crescendo, vai aparecendo mais casos naquela população. Perfeito. O slide 17. Então, É isso é uma evidência. Né? evidência, é Então, evidência. a quantidade de álcool é um fator pela quantidade, não pelo tipo de álcool, naturalmente associado a outros fatores. Mas há uma observação A naquele slide observação que eu da fiquei impressionado. quantidade do tipo de álcool, né? Quantidade. Sendo o destilado talvez o mais. Mais A dose, concentrada. você não precisa deixar de tomar a dose de É, destilado, mas a dose tem que ser semanal, uma mais. coisa bem suave do que um vinho. Você também não vai abusar, Uhum. entendeu? E como tudo, né? Que o álcool é uma substância tóxica metabólica, né? A gente estava É, conversando ali. O álcool ele entra no processo, quer dizer, quando ele entra na célula, que é uma molécula bastante livre para não ficar preso em barreiras, o álcool atravessa todas as barreiras biológicas, né? Até a membrana lipoproteica da célula ele atravessa. Outras, outras moléculas, outras substâncias, sem maior dificuldade, precisa de um receptor ou de um canal que abra para entrar dentro da célula. O álcool entra direto. Né? E ele vai direto para o metabolismo oxidativo. Então, o comprometimento do metabolismo oxidativo é que é a toxicidade. E nesse processo, o metabolismo oxidativo, ele forma gás carbônico, água e moléculas que estão ligadas à parte de energia, né? Ele forma também radicais livres. Então, todo o processo da formação de radical livre, como você falou, pode ser um fator que altere a essência de um DNA, de uma cadeia, de um aminoácido. E aí você diz que é uma coisa que pode acontecer em um ou outro caso. Não tem como certificar, mas que isso faz parte desse processo metabólico oxidativo, que a gente chama do estresse oxidativo. Então tem todo um mecanismo que a gente vê que não dá para clarear tudo, quer dizer, no sentido de ir ao mínimo detalhe, mas sabe que por ali a gente vai levar, vai chegar à conclusão de que vários fatores
podem estar agindo, não adianta um só fator, tem que ser uma coisa multifatorial. E uma coisa que eu gostei que você falou muito, que é o processo e o ambiente de vida hoje, que naturalmente traz muito mais fatores do que antigamente. Exato. Então, prestar mais atenção. A gente acha que isso não volta, né? Não gosto. Não volta. Então a Então, gente tem que se adaptar e se defender, evitar os fatores de risco. Claro que a pessoa tem que fazer mestrado, doutorado, engravidar mais tarde, mas ela tem que fazer a mamografia, ultrassom, se palpar de vez em quando, para prevenir, né? Para compensar a balança, né? é, Eu acho que é isso mesmo, é muito importante. Você falou, por exemplo, da, do álcool, né? Do tipo de álcool que a pessoa está ingerindo, né? Que às vezes é até difícil você saber a intensidade que se toma, que se produz no país, né? Como destilado, né? E eu acho que aqui entre nós, por enquanto ainda é difícil, mas o americano, ele entra em detalhes do bairro que a pessoa mora. Bairro tal, tem um risco aumentado. Quer dizer, qual o tipo de vida daquela pessoa, tudo lá. o Isso, estudo. isso é um sonho, né? Mas a gente vai sentindo, né? Então, Ricardo, acho que a gente está chegando no nosso tempo e foi muito esclarecedor. Foi uma fala com base em evidência, né? Como a gente costuma dizer, e baseada em experiência e numa visão de um médico que tem uma bagagem e com esse tempo, né, pode considerar essas questões de uma maneira de maior amplitude, maior abrangência e maior competência, no sentido para ser que isso faz parte da propedêutica médica. A Claro, informação tem que bem fazer informação. conduzida, acessível, não é? E que muitas vezes pesquisas e estudos são feitos aí em grande quantidade, mas tem que ter o médico bem informado para orientar seu paciente, conversar, para não extrapolar, às vezes, certa Claro, conduta. Que não adiantaria, por exemplo, fazer abstinência total, ninguém vai beber mais álcool e não vai ter mais câncer de mão ou outro não é câncer. Quer assim. dizer, não é assim. Então, foi muito bom e eu te agradeço muito essa atenção que você deu para essa nossa conversa aqui e foi um privilégio contar contigo e contar com a sua Ah, participação no canal Médico. Tá? Então, vocês que acabaram de ver, tiveram o privilégio de assistir o professor Carlos Ricardo Chagas, vocês também, por favor, curtam, comente e compartilhem com a gente, que nós estamos aqui à disposição para continuar com o programa trazendo temas de maior importância e de maior polêmica para serem discutidos aqui no canal Médico. Obrigado, até a próxima.